Olá, alunos! Vamos aqui então responder mais um exercício, né, relacionado à lei dos senos e dos cossenos, certo? Pessoal, o exercício 4, né, é um exercício um pouquinho grande, né, ele diz o seguinte pra gente. Um desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ele dispõe no momento de apenas um compasso cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros. Ele também possui um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ele afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas, tá, pessoal? Então, as hastes formadas por elas fosse de 120 graus. Bom, pessoal, a ponta seca está representada pelo ponto C. Então, tá aqui o ponto C, né, pessoal? E a ponta do grafite ela está representada pelo ponto B. E a cabeça do compasso está representada pelo ponto A. Beleza, conforme a figura. Muito bem. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados. Então, pessoal, eu tenho aqui o material do tipo 1, material do tipo 2, 3, 4 e 5. Para usar, por exemplo, o material do tipo 3, tá, pessoal? Eu tenho que ter aqui, então, um raio que esteja entre 10, né, e 15 centímetros. Melhor dizendo, eu preciso que o meu raio seja maior do que o 10 centímetros, certo? E menor ou igual ao 15 centímetros, certo? Por exemplo, aqui, para mim poder usar o material de número 5, quer dizer que o meu raio ele tem que ser maior do que 21 centímetros e menor ou igual a 40, certo? Então tem que estar neste intervalo. Beleza. E ele ainda vem e fala o seguinte: considere 1,7 como aproximação para a raiz quadrada de 3, ok? Bom, pessoal, vou puxar aqui para o lado para a gente poder ter, né, mais espaço para a gente poder resolver o exercício, certo? Puxando aqui para o lado, né, nós temos aqui, esse aqui é o desenho, certo, pessoal? Bom, pessoal, percebam, tá, que o exercício disse para a gente, né, que os lados desse compasso, eles medem 10, né? Isso aqui mede 10 e aqui mede 10 centímetros, né? Beleza. E eu tenho esse ângulo aqui que o exercício está falando que ele vale 120 centímetros, ok? Pessoal, o que eu preciso calcular? Eu preciso calcular justamente esse raio aqui, certo? Esse R, certinho? Então, eu preciso calcular justamente esse R. Agora, percebam, pessoal, eu tenho o valor de dois lados e tenho o valor de um ângulo. Galera, isso aqui para a gente poder calcular é a lei dos cossenos, correto? Dois lados e um ângulo me dá direito, né, a usar a lei dos cossenos. E aí o exercício vai sair bem fácil, né? O que eu vou fazer aqui então, pessoal? Vou pegar aqui o meu r ao quadrado, que vai ser igual a 10 ao quadrado, mais outro 10 ao quadrado, já que as hastes têm a mesma medida, né, pessoal? Menos duas vezes quem, pessoal? Vezes 10 vezes o cosseno de 120 graus, pessoal, beleza? Galera, de início, o que eu já tenho que fazer? Eu tenho que calcular quanto vale esse cosseno de 120, tá, pessoal? Então, vamos fazer aqui, né, um desenho aqui de um ciclo trigonométrico, ok? Pessoal, o que eu tenho aqui, então? 120 graus, pessoal, é um ângulo que está em qual quadrante? Pessoal, 120 graus é um ângulo que está no segundo quadrante. E para saber quanto que vale aqui, tá, pessoal? O cosseno de 120, eu tenho que fazer a redução para o primeiro quadrante. E lembrando que no segundo quadrante, o cosseno ele é negativo. Então, pessoal, o ângulo θ que eu quero calcular aqui, ó, é 180 graus menos os 120 graus. Pessoal, isso vai dar quantos graus? 60 graus. Então, vejam, pessoal, que o cosseno de 120 graus é igual ao menos cosseno de 60 graus. Pessoal, então vai ficar aqui menos... Quem é o cosseno de 60? É o meio. Então, vejam que nós acabamos de determinar, pessoal, quanto vale o cosseno de 60, que é meio. Então, agora eu já posso voltar para a minha regrinha. Pessoal, r ao quadrado vai ser igual. Pessoal, 10 vezes 10 vai dar 100, mais 100 de novo, correto? Menos, pessoal, 2 vezes 10 vai dar 20, certo? 20 vezes 10 vai dar 200, correto? Vezes o menos meio, que é o valor ali do cosseno de 60, ok? Então, nós temos que o nosso raio ao quadrado, pessoal, vai ser igual a 200, certo, pessoal? Menos com menos vai dar mais. Percebam aqui, pessoal, que esse 200 com esse 2 eu posso simplificar. E aí vai dar 100 para a gente, certo, pessoal? Sobrou 100. E percebam aqui, então, pessoal, que o meu raio ao quadrado vai ser igual a 300, correto?
Bom, pessoal, esse expoente 2 passa em forma de raiz. Vai ficar assim, então, ó, mais ou menos raiz quadrada de 300. Pessoal, lembrando que raio é um valor positivo. Sempre vai ter que ser um valor positivo, porque trata-se de uma distância. Então, eu vou adotar o valor positivo. E percebam, pessoal, que dentro da raiz, olha só o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou escrever assim, ó. Pessoal, vocês concordam que 300 é a mesma coisa que 100 vezes o 3? Tá, professor, por que você vai fazer isso? Porque olha só, pessoal, quando eu tenho uma multiplicação dentro da raiz, eu posso separar esse negócio, certo? Em duas multiplicações de raízes. E eu sei que a raiz quadrada de 100 é facinho de calcular, que é o 10. E aí sobrou aqui a raiz quadrada de 3, ok? E o que o exercício falou lá pra gente, pessoal? Pra gente adotar 1,7 igual a raiz quadrada de 3. Vocês estão lembrados disso? Que o exercício pediu para fazer isso? Então, o nosso raio vai ser igual a 10 vezes 1,7. Pessoal, o nosso raio vai ser 10 vezes 1,7, isso vai dar 17 centímetros, correto? Bom, pessoal, então vejam que nós calculamos que o nosso raio ele vai valer aqui neste exercício, né, 17 centímetros. Para a situação proposta, 17 centímetros. Bom, vamos pegar aqui, vamos apagar aqui, né, isso aqui agora. E vamos ver o seguinte, pessoal, 17 centímetros, ele está em qual intervalo? Pessoal, 17 centímetros ele está neste intervalo aqui, correto? Neste intervalo aqui, ó, entre o 15 e o 21, concordam? Então, eu vou precisar do material 4. Se eu vou precisar do material 4, a letra D vai ser a minha resposta correta. Beleza, pessoal?